Aleluia. Paz do Senhor a todos, amém? Que Deus possa abençoar o seu dia aí, que possa falar o nosso coração, que possa nos abençoar, amém? Que Ele possa estar presente aqui mais uma vez. Queremos que você puder pegar essas folhas aí, essa simples apostilinha aí, que você puder, de repente, guardar na sua casa aí, para um momento que você pode riscar aí, pode escrever nele, pode anotar. A gente tem falado aqui ao longo dos dias, e assim, mais uma vez a gente vai falar, né? A gente está aqui tentando aprender do Senhor, a ministrar alguma coisa para os novos convertidos, né? Quando eu estiver diante de novos convertidos, aí não é nosso intuito aqui não é fazer um curso avançado de teologia, não é talvez entrar profundamente em muitas coisas, mas algumas coisas a gente vai comentar aqui, vai falar e vai... Ninguém tem essa aí é nova, então todo mundo. Esse aí a gente vai começar um novo assunto, né, sobre o Espírito Santo. Então ninguém tem essa daí, a gente vai começar. Amém? Uma Bíblia, uma canetinha e uma folha é sempre bom para a gente poder, na escola dominical, anotar alguma coisa. Certamente vai nos fazer falta, senão a gente não anotar. Então, como eu ia dizendo, a gente não está aqui para fazer um curso avançado, teológico, nada disso, só para a gente ter algum norte aí, alguma coisa para ministrar, alguma coisa no sentido, né, de não entrar profundamente, de repente com novos convertidos, numa casa que você vai visitar, numa pessoa que está chegando. Então a gente está aí vendo assim, né, o básico, mas tem coisa que a gente entra para falar um pouco mais, e nós queremos que quem está no controle é o Senhor da igreja, então Ele sabe aquilo que a gente pode ir, aquilo que a gente não pode ir. Então, para ajudar você, para me ajudar, porque tem me ajudado muito, como sempre, eu sempre digo isso, a gente tem que parar para ver os assuntos, para estudar um pouco mais, e é sempre bom que a gente aprende, a gente é lembrado de coisas. Então, isso é um momento assim maravilhoso que Deus tem nos proporcionado. Você tem a liberdade aí para, de repente, perguntar alguma coisa, né, sobre o assunto, para a gente poder te ajudar, com a ajuda do Senhor, aí, se Ele permitir. Tendo em mente, repito, que você vai ministrar para pessoas, para casas, para talvez alguém que você vai visitar, alguém que você vai receber na igreja, talvez alguém que você vai evangelizar, alguém que você vai, de repente, ensinar alguma coisa. Então, que seja útil para você isso, como é útil para mim, cada dia, em nome de Jesus, né? A gente está sempre aqui para aprender, glória a Deus por isso. Que eu passe toda a minha vida aprendendo do meu Deus, do meu Jesus, é o que eu quero para a minha vida. Então, mais uma oportunidade para você estar aí, tirando as suas dúvidas. E escola dominical é para isso, tá? Não é um culto, é uma escola bíblica, então você pode aí tirar suas dúvidas, e o Senhor nos dê graça nessa manhã mais uma vez. Amém? Aleluia. Então, a gente queria começar a falar sobre essa pessoa bendita, maravilhosa, que é o Espírito Santo, amém? Aleluia. Não é, todo mundo sabe que, talvez, todo mundo sabe não, né? De repente você deveria saber, eu deveria saber, que Ele não é uma força, que Ele não é, uma energia, que Ele não, Ele é uma pessoa
da divindade, né? Nós temos o Pai, temos o Filho e temos o Espírito Santo como uma pessoa da divindade. Ele é Deus, Ele é o Deus que habita em nós, Ele é o Deus que tem o seu papel, assim, fundamental na divindade. Assim como o Pai tem o seu papel, assim como o Filho, que é Jesus, tem o seu papel, o Espírito Santo tem o seu papel, o seu trabalho, a sua obra, tem toda a sua trajetória na Bíblia. Então, assim, assim como tem toda a trajetória do Pai, do Filho, tem a do Espírito Santo. E então você tem que saber que Ele é Deus, tá? Ele não é uma força, uma energia, não é um negócio que eu sinto, não é um poder. Não, Ele é Deus. Ele é uma pessoa da divindade. Ele é Deus e Ele é o Deus que habita dentro de nós, amém? Às vezes a gente olha e pode ver aí algumas questões, algumas circunstâncias, e algumas pessoas falando algumas coisas. Por exemplo, tem uma banda que você conhece muito, que você canta as músicas dele. Eu cantava, depois eu parei de cantar, e depois eu voltei a cantar, e agora estou parando de cantar de novo, que é a Voz da Verdade, né, que é o Carlos Moisés, não todo o grupo, né, porque os caras são muitas pessoas do conjunto, mas especificamente o pastor Carlos Moisés, que é aquele de bigode, né, que você conhece. Ele é um pastor que ele crê no unicismo. Basicamente, o que é o unicismo? Basicamente, a grosso modo, não vou entrar nisso, só para você entender como as coisas às vezes são estranhas no nosso meio. Unicismo, e ele crê e ele prega isso. Especificamente o Carlos Moisés, eu não sei qual é a opinião do irmão dele, não parei também para ver isso. Mas o Carlos Moisés, ele prega o seguinte, ele crê nisso, ele prega isso, que só tem um Deus. Até aí, beleza. A gente também crê nisso, que é o único Deus, amém? Mas nós cremos que esse Deus, eles são três pessoas, né? A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, amém? Nós cremos nisso, amém? Você tem que crer nisso, eu creio nisso. É isso que nós cremos, que a Bíblia diz. O que ele crê, basicamente? Ele crê que Deus é só um, e de vez em quando ele sai e aparece como Pai. E de vez em quando ele sai e aparece como Filho. E de vez em quando ele sai e aparece como Espírito Santo. Então ele não são três pessoas. É uma só, que às vezes aparece, agora eu sou o Filho. Agora eu sou o Pai. Mas a Bíblia inteira contesta isso, e não dá para crer nisso. Então, poderia citar 1 milhão de textos, mas um só diz que, um deles Jesus disse, o Pai e eu somos um. Então, são duas pessoas e um só Deus. Então, são três pessoas em um único Deus. Dá para entender isso, a diferença? Então, eu não vou entrar muito nisso, porque não é questão, mas é o que tem por aí, às vezes você acha. Então, às vezes o Pai, às vezes Deus aparece como Pai, mas Ele é um só. Então, ele diz que não existe uma pessoa do Espírito Santo, não existe a pessoa do Filho, e não existe a pessoa do Pai. Existe só um que às vezes vem, pum, parece que agora eu sou o Pai. Aí volta, aí agora parece que sou o Filho. Então, é aquilo que ele, basicamente, tá? Tem mais, mas não vou entrar nisso. Mas não, nós cremos que são três pessoas, três almas da divindade, três pessoas, personalidades. Quando a gente fala pessoas, a gente fala de personalidades, que cada um tem o seu papel, a sua função na divindade. Então, é bom eu entender isso, para saber que o Espírito Santo é uma pessoa da divindade. Ele é Deus, e ele tem o seu papel, tem a sua trajetória, e tem a sua função específica. Então, é bom a gente entender isso. Amém? Até aí? Tudo bem? Alguma pergunta? Alguma questão? Então, por isso que eu falei, eu cantava, aí depois eu ouvi falar, aí eu parei de cantar por causa disso, porque não dá para ficar entrando nessas heresias assim, é muito cuidado. Eu tenho. Se você quiser cantar, você pode cantar à vontade, não vai me irritar em nada, mas não vou deixar de amar você. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, cantar essas músicas, tá? Estou só falando que aí eu parei por causa disso, aí depois eu voltei porque saiu uma informação que ele tinha mudado, se convertido. E aí eu voltei a cantar as músicas no culto, mais empolgado e tal, né?
mas depois eu vi que não, que ele... Então eu sou meio... as músicas são uma bênção, tá? Fala com ele, não toca nesse assunto nas músicas, estou falando só para você ver se você dá um sorriso aí de manhã, porque você está meio com a cara fechada, então é isso. Amém? Sei que o Pedrão gosta, pode cantar, eu não vou, tá? Não vou te encher a paciência por causa disso, tá? Você é um cara, pode cantar ali, tranquilo. Amém? Tudo em paz aí? Já está bravo já, não? Está brava já comigo, não? Então tá bom. Você me ama ainda, então tá bom. Então, eu queria falar sobre o Espírito Santo. A gente queria começar a falar sobre isso. Tem uma apostila aí, mas antes de entrar muito nela, eu queria só falar um pouco sobre a trajetória do Espírito Santo. Quando a gente fala trajetória, a gente fala na Bíblia, existe uma trajetória bíblica que ele aparece, que ele está presente, né, em toda a Bíblia, aí você vê a trajetória e o papel dele todo na Bíblia. Então, eu queria começar com Gênesis capítulo 6, verso 3. Gênesis capítulo 6, verso 3. Eu preciso do verso 3, mas vamos colocar do verso 1, só para a gente entender ali, tá? Verso 1. Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra, e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram aos olhos, os olhos. Verso 3. Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Então aí começa, se você puder colocar uma tradução, a corrigida fiel, só o verso 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então aí mostra que o Espírito Santo sempre trabalhou, ele sempre agiu, fez a sua obra, e desde o começo, e aí você com isso aí no teu coração, com Gênesis 6, 3 na sua mente, a gente abre lá em Gênesis capítulo 1, verso 1. Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? Então, Gênesis, a gente começou lá em Gênesis 6:3, para mostrar o papel trabalhado do Espírito Santo na vida dos homens. Ele trabalhava na vida dos homens, mas ele sempre existiu, ele sempre atuou, ele sempre fez alguma coisa. Então, Gênesis 6:3, a Bíblia está mostrando o trabalho do Espírito Santo na vida do homem, intercedendo a Deus, trabalhando na vida do homem, tentando levar o homem ao caminho correto, a Deus, aos altares que adoravam a Deus, adoração, ensinar o homem a adorar, a conduzir, porque essa era a ideia, a intenção de Deus. Mas aqui mostra em Gênesis 1:2, que desde a criação, aliás, antes da criação propriamente dita, ele trabalhava já. Isso aqui é antes da criação de tudo. Ele trabalhava sobre a face da terra, que era sem forma, vazia, tinha trevas, tinha abismo, mas o Espírito Santo trabalhava já. Então,
esse processo é um processo que demora muito, né? Ele está trabalhando sobre a terra para que esse é um trabalhar dele pré-criacional, antes de Deus criar todas as coisas. O Espírito Santo já trabalhava já sobre aquela terra que não havia ainda, que era trevas, sem forma, vazia, tinha abismo. Então, ele sempre trabalhou. Ele gosta de trabalhar, ele se movimenta. Onde ele está tem som, tem luz, tem movimento, tem barulho, tem. Por isso que crente é barulhento, tem crente que tem que ser barulhento. Aleluia. Aí, de repente, tem uns crentes que não é barulhento, e depois vai ouvir isso e fala, nem. Ele trabalha, ele se movimenta, ele sopra, ele intercede. Essa é a obra do Espírito Santo, que intercede pelos homens. Tem lá uma tradução que vai dizer que Deus, que o Espírito Santo, ele chegava diante de Deus e dizia, não, mas tem misericórdia desse aqui, ajuda aquele ali, porque é o trabalho dele de interceder, de contender ali com o homem, no sentido de trabalhar, de labutar, de se esforçar com o homem, para levar o homem até a presença do Senhor a cada dia, para transformar, para não deixar no pecado, entendeu? Esse é o papel dele, sempre foi. E ali mostra que, no começo, antes de Deus criar todas as coisas, ele está trabalhando lá, e esse processo aí demora eras, e eras, e eras, e esse tempo é incontável. É por isso que você vê tantos cientistas brigando tanto e falando tanta coisa, e a gente resume tudo isso na Bíblia, que diz que esse tempo não é contável. Aí você vê lá o tempo que as pessoas encontram fósseis, milhões e milhões de anos. Está errado? Não, está errado, porque a Terra é antiga mesmo. A Terra, o planeta Terra, existe há milhares e milhares e milhares de anos. Isso não é problema nenhum para a gente. O homem não tem milhares de anos. O homem na Terra tem 6.000 anos. Mas a Terra, ela são eras e eras, um tempo incontável aí para os homens. Então, e agora, essa bênção aí de Gênesis 6:3, essa intercessão dele aí, foi dada para a igreja. A igreja tem essa bênção aí. O mundo, escute, o mundo não tem essa bênção. Mas a igreja tem essa bênção. Está lá em Romanos 8:26. Romanos 8:26. Portanto, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Paulo escrevendo para a igreja em Roma, a igreja dos romanos. Então, isso é para a igreja, ele é um intercessor da igreja, ele habita na igreja hoje, sem nenhum problema, ele habita mesmo, ele está habitando em você, habitando em mim, habitando em nós como igreja. Ele não sai mais, ele habita permanentemente em você e em mim hoje, no ser humano, na igreja, na igreja, não em qualquer ser humano, qualquer pessoa, não, mas na igreja, aquele que é crente, que aceitou a Jesus, ele veio habitar em você, ele habita em mim, e um dos trabalhos dele, uma das suas maneiras de trabalhar e de agir, e ele gosta muito disso, é interceder junto a Deus, dentro de nós, junto a Deus. Imagina o Espírito de Deus que habita em nós, trabalhando em nós, intercedendo por nós junto a Deus. Isso é maravilhoso, é uma bênção que a igreja tem, que você tem, que eu tenho, aleluia. Tem um tempo que você não vai conseguir orar mesmo, você só vai chorar, você só vai expressar ali gemidos. Fica tranquilo, irmão, é o Espírito Santo em você, no maior diálogo mais perfeito, na intercessão mais perfeita, que é ele com o Pai. Então, fica tranquilo aí, confia nisso, que ele está em você, ele habita em você. Amém? Aleluia. A Bíblia diz, lá em João capítulo 14, que isso só é possível, isso é uma realidade que eu preciso entender, que Jesus, ele rogou ao Pai,
né, para que o Pai enviasse o Espírito Santo à igreja. Ele não roga para o mundo. Por quê? Então a gente vai ler primeiro Gênesis 6:3 de novo. A gente vai ler algumas vezes, né, pode ser repetir, mas vai ser para você gravar. Gênesis 6:3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito. Tradução que vai falar: não permanecerá com o homem o meu espírito para sempre, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então, nessa decisão aí de Gênesis 6:3, né, é quando Deus decide tirar o Espírito Santo da terra, porque ele habitava na terra, ele trabalhava com os homens. Até então, de Gênesis capítulo 1, verso 2, até Gênesis capítulo 6, verso 3, o Espírito Santo estava na terra, trabalhava na vida do homem, trabalhava nas circunstâncias, ele estava aqui presente, de Gênesis capítulo 1, verso 2, até Gênesis 6:3. Quando Deus aí decide tirar ele daqui e levar de novo para o trono. Então, nesse processo aí, Deus disse, isso é o Pai dizendo, Deus dizendo, o meu espírito não permanecerá com o homem para sempre. Porque o homem é maligno, é perverso, é mau, então não vai ficar. Isso é uma palavra de Deus, não é palavra de anjo, é palavra de Deus, é uma decisão de Deus. Então, isso é muito sério. E ele retira em Gênesis 6:3. E aí você vê, a gente vai abrir lá em João 14, verso 15 e 17, 15 a 17. Aí é Jesus orando, numa das suas intercessões ali, e ele vai falar isso, capítulo 14, 15, 16, 17, esse tempo de oração, de intercessão por muitas coisas. Mas no 14 ele fala assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Verso 16. E ele diz aí, isso é a palavra de Jesus, é a intercessão dele, a oração de Jesus. E eu rogarei ao Pai. Rogar, não é aquela oraçãozinha meia boca. Rogar é você estar diante de Deus, clamando, pedindo alguma coisa, mesmo sabendo que a resposta pode ser não de Deus, mas você está ali diante de Deus. Por quê? Porque você também crê que a resposta pode ser sim. Então você está ali rogando, clamando. Você pode até pensar, mas essa resposta pode ser não. Lógico que eu não estou falando de pecado, de coisas absurdas, coisas que você sabe que é errado, que Deus não vai fazer mesmo. Aí esquece. Você pode rogar, você pode plantar bananeira, você pode fazer o que você quiser, campanha, você pode fazer o que você quiser. Não vai ter. Se for pecado, for alguma coisa que ofende a Deus, que vai contra aquilo que Deus pôs como princípio, não vai ter. Pode fazer o que você quiser. Posso chorar, eu posso... não vai. Mas aqui é uma coisa que Jesus sabia que havia uma esperança de que o Pai enviaria. Então ele está rogando, sabendo que Jesus sabe que tem em Gênesis 6:3, que o Pai disse: meu espírito não permanecerá continuamente com o homem, porque ele é maligno, mau, se corrompeu até o ponto que não vai ficar mais, eu vou tirar. Então Jesus ora sabendo disso, mas ele roga ao Pai, sabendo, pode ser não, mas também pode ser sim. E ele diz aí, em João 14, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. 17. O Espírito da verdade, que... acorda aí. Não, fala alto. Que o mundo não pode receber, mas a igreja recebe. Quando eu aceito a Jesus, já não sou mais mundo. Não sou mais um homem natural. Agora eu sou igreja. E a igreja recebe o Espírito Santo. E aí Paulo vai falar sobre isso lá para os Coríntios, capítulo 12, capítulo 13, ele fala sobre isso, do homem natural, que não aceitou a Cristo. E você quer muito que o homem natural entenda as coisas espirituais. E aí você arruma uma briga, você fica nervoso, você se irrita. A pessoa é idólatra, reza para Maria, reza para Aparecida, e você quer que ela entenda coisas espirituais. E aí por isso que dá briga. Por isso que você treta lá, você fica... Por isso que dá esse rolo todo. Por quê? Porque você está querendo colocar coisas espirituais do Espírito Santo, que habita em você, que é a igreja, para uma pessoa natural, que serve outros deuses, que não conhece Jesus e que não recebeu em si o Espírito Santo. Então não vai testificar, né? Aquela frase que a pessoa, talvez você não ouviu, talvez alguém te contou que a pessoa falou. A pessoa falou que o santo dela não bate com o teu. Não bate mesmo.
Ou você fala isso, meu santo não bate com essa pessoa. É mais fácil o crente falar isso do que o meu santo não bate com essa pessoa aí. É porque o santo que habita em você é o Espírito, aleluia, né? E nela não, então não vai ter entendimento mesmo. Então antes de falar, de bater, de discutir, né, ora para que ela se converta, e depois você vai sentar com ela e vai conversar, e vai ser uma benção, amém? Amém? Está entendendo até aí, não? A gente vai devagar, para que a gente possa entender essas diferenças aí. Comentar alguma pergunta, não? Está entendendo aí mais ou menos, não? Sim ou não? Tem dúvida aí, não tem? Tem alguma coisa? Pode falar aí, pode levantar a mão e me interromper. Pode me interromper. Então ele roga, mesmo que seja não, ele vai rogar, porque há uma possibilidade de ser sim, porque ele está rogando a Deus uma coisa que é fundamental para os homens da igreja, para as pessoas, para os seres humanos, que agora vão ser igreja dele, separando da terra, do mundo, né, do sistema. Então aí, se puder aí colocar, teve um tempo lá que Noé, ele foi um pregador, né? Se você abrir aí em 2 Pedro 2,5, 2 Pedro 2,5. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, uma humanidade crescendo, prosperando, se multiplicando, como Deus mandou, mas de uma maneira errada, né, seguindo o mal, perversidade, tudo que você imagina de terrível. E aí Deus vem para Noé e fala, Noé, faz uma arca. Então a gente tem, às vezes, a ideia de que Noé só estava lá, pregando tábua, cortando madeira. Não, enquanto Noé fazia tudo isso, ele pregava, ele é um pregador de justiça. Noé era cheio do Espírito Santo. Aliás, cheio não. Noé tinha nele, era cheio do Espírito Santo, para ficar mais fácil. Ele era cheio do Espírito Santo, ele pregava para que as pessoas se convertessem da sua malignidade, se voltassem, levantassem altar, se arrependessem, se humilhassem. E ele pregou por 120 anos. Enquanto ele fazia a arca, ele também pregava a justiça, pregava sobre Deus, falava da malignidade, da perversidade. Ele era um pregador, não é só, literalmente, pregador de tábua, ele pregava também com a sua boca, ele anunciava, porque Deus enchia ele, falava com ele. Então, houve um tempo de 120 anos que as pessoas ficaram ali, ouviram ele pregar, e foram, e elas não se converteram, não se arrependeram. Então, isso é, assim, algo muito sério, né? Quanto tempo Deus está falando comigo? Eu preciso me posicionar, aleluia. Você precisa se posicionar, porque está falando com a igreja hoje, é muito sério isso. Então aí a gente começa a falar um pouco mais sobre a trajetória do Espírito Santo, né, no Antigo Testamento, chegando até o tempo de Jesus. Então ele está em Gênesis capítulo 1, verso 2, ali no seu trabalhar ali sobre a terra, que é sem forma, vazia, tem trevas, tem abismo, esse período pré-criacional, onde Deus não criou ainda nada sobre a terra, nem a terra ainda tinha forma, preparando a terra, trabalhando sobre ela, porque é o trabalhar dele, ele é assim, ele trabalha em nossa vida, trabalha na sua vida, na minha vida, trabalha em nossa vida a cada dia, para que a gente possa tomar as mesmas formas que o Senhor quer, cada dia na nossa vida. E aí o Espírito Santo está preparando a criação ali, em um período incalculável, que é o de Gênesis capítulo 1, verso 2. Deus, ele sabe trabalhar, ele não é imediatista, ele tem o seu tempo, ele tem a sua sabedoria, o seu conhecimento, então ele está trabalhando, confia nisso aí, em nome de Jesus. Uma terceira etapa dessa trajetória do Espírito Santo, pós-criação, que é de Gênesis capítulo 1, 2 até Gênesis 6, 3,
que é um período que ele está aqui realmente trabalhando já com a criação, com o homem, né, com o ser humano. E aí tem uma outra parte, uma outra etapa do seu trabalhar, da sua trajetória aqui na Terra, né, que vai de Gênesis 6:3 até os dias de João Batista, né, é uma segunda etapa do seu trabalhar, do Espírito Santo aqui na Terra, né, da sua trajetória, né, de Gênesis 6:3 até João Batista, quando ele volta no trono e passa a trabalhar esporadicamente entre os homens, né, de forma sobrenatural, em porção, né, não estável, não é permanente. Ele está lá sobre os profetas, e sempre que ele vinha nessa etapa da história, ele não permanecia na pessoa. Vamos abrir lá em Gênesis capítulo 8. E a gente começa aqui também para a gente entender, talvez vai ficar mais fácil de a gente entender esse processo. E a gente vai tentar acrescentar aí dentro desse texto algumas coisas. Aqui, depois do dilúvio, começa a baixar as águas, né? Aliás, para de chover, e começa um novo processo, um novo tempo. E aí diz assim: e lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Esse vento aí, no original, é ruá. Não é vento que você conhece, é o vento, é o Espírito que passa de novo aqui sobre a terra. Ele esteve lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, 2, pairando sobre a terra para uma criação, para a criação. E aqui em Gênesis capítulo 8, depois do que cessam as águas, de novo, esse vento aqui é ruá no original. Ruá é o Espírito, letra maiúscula, o Espírito de Deus. Deus se lembra da arca, se lembra de Noé, dos animais, e ele passa de novo, dá uma ordem para que de novo o Espírito passe de novo, e de novo ele vem sobre uma nova criação, sobre um novo começo para a humanidade, e ele sopra de novo. Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se, e sumiram. Esse vento vem e sopra para que as águas saiam mesmo. O tempo tinha acabado, o tempo do juízo, e ele passa com essas águas para que as águas saiam, desçam, voltem para os seus lugares. Então, ele passa mais uma vez aqui esse vento de novo. Não é vento normal que você conhece aí, é ruá, é o Espírito sobre a terra. Mais uma vez ele vem e passa de novo para fazer a sua obra, porque ele é esse que faz essa obra mesmo. Isso é maravilhoso, ver isso daí na palavra do Senhor. Então, pula para o verso 8. Não, põe no verso 6, por favor. E aí, aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo, que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão, e tomou-a, e recolheu-a consigo. Volta no verso 8, a gente vai ler o verso 8 e 9 de novo. Então, juntando isso que eu estou tentando falar, e com esse texto de Gênesis capítulo 8, a gente vai entender. Então, na Bíblia, você sabe que a pomba, ela tem um símbolo, ela é um símbolo do Espírito Santo. Todo mundo sabe disso? Então, um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia é a pomba. É aquela que desceu sobre Jesus
no dia do seu batismo nas águas, e João Batista viu a pomba em forma corpórea, ele viu a pomba descendo mesmo. Então, um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia é a pomba. E aqui nada mais forte do que ler Gênesis 8 e entender isso. Que essa pomba tem quantos voos aqui em Gênesis 8? Lembra do texto, não? Tem 3. Noé solta a pomba a primeira vez, no verso 8. Ela vai, e a terra está cheia de água ainda, porque ainda é tempo de juízo de Deus. E ela volta, não encontra lugar, não tem onde pousar, não tem nada. E ela volta para a arca. Então Noé aqui é um tipo de Deus, e essa pomba é um tipo do Espírito Santo que vai num primeiro voo sobre a terra e não encontra. Então ele tem que voltar. Ele tem que voltar para a arca, tem que voltar para Noé. Isso aí, cara, a gente vai ver que ela dá 3 voos e você consegue identificar todo o tempo dela na vida dos homens e da humanidade. Então, é esse período. Esse primeiro voo aqui, depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado e sobre a face da terra. Verso 9. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porém as águas estavam sobre a face da terra, e ele estendeu a sua mão, e tomou-a e recolheu-a consigo. Isso aí é Gênesis capítulo 1, verso 2, até Gênesis 6, 3. É esse tempo que ele ficou trabalhando na terra, para criar a terra, no período criacional de Deus, de Gênesis capítulo 1, verso 2, até Gênesis 6, 3. Porque Gênesis 6, 3, Deus fala o quê? Eu vou te recolher. Você não vai habitar com os homens, porque os homens são maus. Então ele tira o Espírito Santo da terra. Então esse verso 8 e 9 é Gênesis capítulo 1, verso 2 até Gênesis 6, 3. Quando ele manda o Espírito Santo para a terra, para trabalhar sobre ela, para pairar sobre ela, para ficar ali zelando por ela, trabalhando nela, incubando ela ali, para que ela nasça conforme o tempo criacional de Deus. Depois as plantas, os animais, o homem. Então é esse período de Gênesis 1, verso 2 até Gênesis 6, 3. É esse primeiro período que ele vem e trabalha aqui na terra. Aí em Gênesis 6, 3, Deus fala, vou te tirar. E tira ele. E os homens são entregues nesse período, é o primeiro período criacional, entendeu? Pré-criacional e criacional. É o tempo que ele trabalha. E aí ele recolhe o Espírito Santo. Amém? Essa é a primeira etapa aí, a primeira etapa do Espírito Santo na terra. Amém? O primeiro voo dela, amém? Da pomba. Para você marcar aí e lembrar disso. Esse é o primeiro voo. Então ele volta a ser recolhido para a arca. Verso 10. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. 11. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E reconheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esse é um segundo período que a pomba esteve trabalhando na terra. Quando Deus, então, manda de novo ela, mas agora ela não permanece com os homens, ela não fica ali permanentemente com os homens. Esse período aqui, o verso 10 e 11 de Gênesis 8, é período de Gênesis 6, 3 até os dias de João Batista. Quando o Espírito Santo, ele vinha, trabalhava na vida de alguém, ele agia na vida de alguém, de um profeta, de um rei, talvez de um juiz, de um nazireu. Ele tinha o seu processo, ele vinha, Deus usava ele trabalhava na vida de alguém, mas ele não permanecia na vida da pessoa. Ele saía, ele vinha, Deus agia na vida da pessoa através do Espírito Santo, ele fazia o seu papel ali para a sua obra, e depois ele voltava e ficava no trono de Deus. Não permanecia mais com o homem, mas ele trabalhava na vida de pessoas, de algumas pessoas. Então, e esse período aí, a gente vê, tem um texto que é poderoso para me explicar, para me mostrar mais isso,
que é 1 Reis 22. Você conhece a história? A gente vai ler alguns versos para a gente identificar esse trabalho dele aí na história, de uma forma bem legal, assim, no texto. 1 Reis 22, verso 6. Então o rei de Israel reuniu os profetas. Isso aí é o contexto quando Acabe se junta lá a Josafá e vai para a guerra, e aí Josafá pede profetas, né? Os profetas vêm lá e começam a profetizar, tudo de bom, né? Vai ter vitória. Então o rei de Israel reuniu profetas, até quase 400 homens, olha, 400 profetas reunidos diante dos dois reis, para trazer revelação sobre vai para a guerra ou não vai para a guerra. Aí, olha, 400, e disse-lhes, irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram, sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Então, são profetas, certo? Sim ou não? Deveriam ter o Espírito Santo dentro deles, falando, como tem hoje na igreja, mas não estava. Espírito de mentira aqui. Então, os 400, a mesma coisa. Sobe, o Senhor entregará na mão do rei. Só alegria. Só palavra boa. A chave, ao carro, a porta aberta, ao não sei o quê. É isso aí. 7. Disse, porém, Josafá, não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Põe a King James aí, por favor. Então o rei de Israel reuniu verso 7. E a King James. Traz um café para Eloy aí, vai, aleluia. Contudo, Josafá questionou, porventura não existe aqui nenhum outro profeta, servo de Yahvé, por intermédio de quem possamos conhecer a vontade de Deus? Mas tinha 400 reunidos ali falando da parte de Deus. E aí o rei olha, Josafá fala, não tem um para falar a vontade de Deus de verdade, porque esses 400 aí eu não estou sentindo. Ou seja, olha para mim aqui um instante. 400 profetas e o rei. Então, nesse período de Gênesis 6:3, quando Deus manda o Espírito sair e voltar para o trono, nesse período de Gênesis 6:3 até João Batista, como que vinha o Espírito Santo? Ele vinha, agia na vida de alguém, fazia uma obra ali para aquilo que Deus enviou e voltava. Não ficava permanentemente. Então, está o rei que poderia ser usado pelo Espírito Santo, está ali os profetas que poderiam ser usados momentaneamente pelo Espírito Santo, né? Então está aquele ambiente ali, aquele cenário. Então está o rei Josafá e está o Acabe. Então todo mundo ali podia ser tomado momentaneamente pelo Espírito Santo. Mas ali os profetas têm um espírito de engano. Josafá por um instante tem um discernimento espiritual de que aquilo ali não era de Deus. Então ele pede, manda vir um profeta que realmente venha com o Espírito Santo. Porque ele não está aí. Porque eles têm entendimento que ele vem, toma, enche, usa e sai. Não está aqui. Não senti ele aqui. Então ele, Josafá, teve um instante ali que o Espírito Santo deu para ele discernimento. E falou com ele, não está errado isso aqui. Aí vamos chamar um profeta. Para a gente adiantar aqui, verso 10. 10. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, vestidos de seus trajes reais, estavam assentados, cada um no trono, na praça, a entrada do portão de Shon, e todos os profetas preocupados em servi-los, profetizavam em frente deles. Só para entender, para aí um pouquinho. Esses dias eu vi um vídeo, né, que alguém falou lá, passando rapidinho, eu vi lá alguém falando, achei que era crente, mas não era, eram artistas da Globo. Artistas da Globo, veja bem. Só sangue de Jesus. Num podcast deles lá, tal, mas eu só parei para ver porque eu vi que a moça falou um negócio de crente, ela falou, aí, olha, moça, artista da Globo, nem é crente, não. Eu fiquei com vergonha. Ela falou assim, gente, um alerta aqui, dá uma dica, falando para os crentes, né, no vídeo. Gente, quando for alguém famoso na sua igreja, dá uma segurada. Olha. Verdade, eu baixei a cabeça, fechei o olho, continuei vendo o vídeo, mas eu baixei a cabeça, fechei o olho.
Porque quando vai alguém famoso na igreja de vocês, sempre tem aquele que levanta e fala, eu tenho uma palavra para você. Aí a pessoa da Globo, que não é crente, falou assim, gente, falar que Deus tem uma palavra é muito sério. Olha, eu, de novo, cabeça fechada, cabeça baixada, olho fechado, ouvindo ela falar. Quando a pessoa fala que Deus quer falar com a gente, é muito sério Deus falar, né? Então, sempre que vai um famoso na igreja, tem alguém lá que vem falar, tem uma palavra para você, não dá uma segurada. Não precisa ter palavra todo culto para artista. É esses profetas que tem aí na frente de Acabe e na frente de Josafá. Tem que chamar, está na frente dos reis. Aí tem que. Só que o irmão fala assim, dá uma segurada aí. Um dos profetas chamado Zedequias, filho de Kenana, produziu para si um chifre de ferro, declarou a Acabe, assim diz o Senhor, com esses chifres o Senhor lutará contra os sírios e os derrotará completamente. Veja, todo um teatro, todo um cenário. O cara foi lá, fez chifres, e veio com o chifre, que o chifre é um símbolo de autoridade. Então, né, aí, todo um cenário. Não, nem todo teatro, né? Cuidado, irmão. Com toda... Entendeu ou não? Quer que eu explique ou não? Entendeu? O teu irmão fala assim, você entendeu o teatro? Cuidado com o teatro. Deus fala, mas cuidado. E todos os demais profetas seguiram esses auspícios. E aí virou um monte de coisas foram feitas. E profetizaram o mesmo destino. Eles exclamaram, sobre contra Ramote e Gileade, triunfarás, porquanto o Senhor a entregará nas mãos do rei. 14. Entretanto, Micaías contestou. Perdão, volta lá no verso 13. Enquanto isso, o mensageiro que fora chamar a Micaías lhe sugeriu, os profetas são unânimes em afirmar prognósticos favoráveis ao rei. Procura, portanto, falar como eles e predizer o sucesso do rei e da sua campanha. Irmão, você acha que a vida de profeta de verdade é fácil? O cara está lá quieto, na dele, tranquilo, irmão. Não foi na bagunça, não foi lá no negócio, um profeta de verdade foge dessas coisas. Dá para ficar aqui um bom tempo, dá. Então, assim, aí os caras vão lá chamar ele, aí vem. Aí no caminho, um cara falou assim, meu, profetiza igual, entra no rolo, faz a mesma coisa, vai junto. Tá indo tudo, vai junto, cara, vai nessa, que é sucesso. É terrível isso. E aí ele fala uma coisa que é maravilhosa, é tremenda, que a resposta de Micaías. 14. Entretanto, Micaías contestou, tão certo quanto vive Yahvé, juro por seu nome, que falarei apenas o que Yahvé, o Senhor, me ordenou. Põe a revista corrigida no verso 14, por favor. Porém, Micaías disse, vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. Isso é pesado, irmão, isso é sério, isso é muito pesado. E é muito sério, mas é maravilhoso, é libertador isso. Você falar apenas aquilo que o Senhor mandou você falar, colocou na sua boca. E fazer isso contraria muita gente. Mas eu acredito firmemente que esse não é o tempo de agradar os 400 profetas de Acabe. Não é, irmão? Nunca foi. Mas esses dias são mais sérios ainda para isso. Então Deus te deu uma palavra para você contrariar mesmo aquilo que os profetas de Acabe estão falando. Então, não tenha medo disso. Deus falou para Jeremias, o que eu mandar você falar, você vai falar, cara. Eu sou contigo, vou te guardar, fica firme aí. Falou para Ezequiel, eu vou fazer do teu rosto como o rosto de diamante. Bom, ele fala, mais forte que todas as pedras, porque o diamante é mais forte do que todas as pedras. Então vai ter aí uma autoridade, uma unção, um poder sobre a igreja para isso, para realmente ser profeta de Deus. Se tiver alguma coisa que Deus está mandando
que irmão, fica com Deus. Não cede, não. Porque Deus é maravilhoso. E aí, vamos ler agora em diante, 15. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe, serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Ele teve um momento de vacilo, né? Então disse ele, agora presta atenção, vai contar um pouco da história, né, dos céus, espiritual, é maravilhoso isso aí. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem, senão só mal? Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia dessa maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Deixa eu ver o verso 24 aí, por um instante. Então a imagem, a visão que Micaías tem nessa hora é assim: Deus no seu trono, entendeu? Deus no seu trono, a sua mão direita, todos os seus anjos, seus exércitos, e na sua esquerda também. Olha a visão que Micaías tem. E aí esses anjos, até Deus fala: como é que eu vou pegar o Acabe? E os anjos dão até ideias, mas eles não é isso que Deus quer. E aí vem um demônio, porque Deus permitiu isso, vem um demônio e fala: eu vou ser um espírito de mentira na boca dos profetas. Ele falou: então vai e atua assim. Bom, espírito de mentira na boca dos profetas. Então é um risco isso. Eu preciso ter discernimento espiritual, preciso entender isso. E aí a Bíblia fala, e aí Micaías vai falar tudo isso, e ele está sendo usado por quem, Micaías, nessa hora? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem e enche ele, e leva ele a ter revelações, a profecia, tudo isso. Tudo que Micaías fala acontece. É uma profecia, porque o Espírito Santo nessa hora vem e enche ele, e toma a vida dele e usa ele, Micaías, o profeta. Então ele traz a revelação, ele dá a profecia, ele é usado por Deus, e com autoridade, diante de Acabe. Ele fala do fim de Acabe, ele é poderoso, porque o Espírito vem e usa ele nessa hora aqui. E aí, nessa hora, o outro profeta, um dos profetas, o cara que fez o chifre lá, que falou, então Zedequias, filho de Kenana, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Porque era assim que ele agia nessa época. De Gênesis 6:3 até vir João Batista, era assim que ele trabalhava agora na terra. Ele não permanecia mais em ninguém. Ele não ficava nos profetas todos os dias, todas as horas, 24 horas, não ficava, irmão. Ainda que os profetas eram usados por Deus, Deus os guardava, mas ele não permanecia dentro, não habitava neles. Então, o Espírito Santo não veio na vida de Jeremias, quando ele nasceu, e ficou toda a sua vida permanentemente nele, dentro dele, habitando nele, até ele morrer. Não, ele vinha e usava Jeremias, enchia Jeremias e falava profeticamente na boca de Jeremias. É lógico que Deus guardava, enchia ele, fortalecia ele, livrava ele, tinha anjo, tudo isso, mas o Espírito não habitava permanentemente nas pessoas. Você entende a diferença? Entende o que o texto está me ensinando, e está nos ensinando? Que de Gênesis 6:3, quando Deus tira ele da terra,
até João Batista aparecer, ele vinha e enchia. Então, está ali os 400. Deus não falava na boca dos 400. Vamos supor que ali os 400 fossem usados por Deus naquela hora. Falaria na boca de um, sairia, falaria na boca de outro, sairia, entendeu? Ele trabalhava assim. Por isso que o Zedequias fala assim, ó, quando que ele saiu da minha e entrou em você? Quando ele passou de mim? Quando ele saiu de mim e falou na tua boca? Não estava falando na vida de Zedequias há muito tempo. Era um profeta corrupto. Mas ele veio e encheu Micaías, e Micaías foi usado por Deus, pelo Espírito Santo. Entende como era? É o segundo voo da pomba, que ela sai e olha lá, mas não tem, e aí volta. Então o primeiro voo dela é de Gênesis capítulo 1, verso 2 até Gênesis 6, 3, quando é tirado. O segundo ela vem e ela, por quê? Porque volta lá para Gênesis capítulo 8, verso 9, aliás, verso 10 e 11, perdão. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou. Põe na King James, como é que está? Ao entardecer, quando a pomba retornou para ele, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé ficou sabendo que as águas tinham escoado da superfície da terra. Deixa aí no 11. Esse é o outro voo. Aí ela, na segunda, ele vai, solta ela, e ela volta o quê? O texto começa onde? Que hora que ela volta? Não, acorda aí, fala aí, pô. Dá uma animada. O que está lá no texto lá? Que hora Jesus morre? Na cruz. Que hora que ele entrega o Espírito dele? Que hora que ele suspira? Lembra a hora? Que hora que era, irmão? 3 da tarde. Quem é a oliveira verdadeira? É Cristo. O segundo voo da pomba sai da arca e vai trabalhar no homem esporadicamente. Aí nasce Jesus. Quando ele nasce, a Bíblia fala que o Espírito Santo veio sobre ele e agiu, trabalhou na vida dele, desde que ele nasceu, até a morte na cruz. Que é quando a pombinha leva para Deus no bico, um galinho de oliveira, dizendo, ó, eu estou voltando. E ele volta com ele. Jesus morre na cruz e entrega o que para o Pai? O Espírito. Então o Espírito que veio, né, de Gênesis 6:3 até João Batista, e quando Jesus nasce, ele passa a habitar com Jesus, né, e vive todo o tempo da vida de Jesus, no seu ministério, tudo. O Espírito Santo esteve aí sim, permanentemente com Jesus. Jesus vai na cruz, ao entardecer ele morre, às 3 da tarde ele morre, o sacrifício da tarde ele morre, e aí ele volta para o Pai, e o Espírito Santo volta para o Pai. Ele sai de novo, é o segundo voo dela. Vem, fica de Gênesis 6:3 até João Batista, até nascer Jesus, trabalhando esporadicamente, sem habitar, e aí ele volta na cruz, né, na crucificação ele volta, o Espírito Santo volta para habitar com o Pai, que é o segundo voo, que o Noé recolhe ela de novo, com um biquinho de oliveira, né, porque Jesus morre na cruz, e ele é a oliveira verdadeira. Nessa hora, parece que acabou, né? Mas tem um terceiro voo dela, aleluia. Gênesis 12, verso 12, perdão, 8:12. Ele esperou ainda mais 7 dias, e novamente soltou a pomba, que não mais voltou para Noé. Porque Jesus morre, ele volta, entrega o Espírito ao Pai, o Espírito Santo volta para Deus. E aí tem o dia de Atos, capítulo 2. Que aí o Espírito Santo desce de novo, que é o verso 12,
solta de novo ela, a pomba. Ela vem em Atos 2 sobre a igreja. E não volta mais para Noé. Porque agora ele está permanentemente na igreja. Ele está em mim, ele está em você agora. Ele não volta mais. Só vai voltar para lá quando a esposa do Cordeiro, que é a igreja, for tirada da terra. E aí ele sai de novo com a gente, para nunca mais voltar. Então, a gente precisa entender que ele está presente, irmão, permanentemente. Nós somos privilegiados como igreja. Porque ele não vem mais de vez em quando. Imagina você por um instante. Feche os teus olhos por um segundo. Imagina você vivendo sem Espírito Santo. Só de vez em quando ele usando você, de vez em quando ele falando com você. Talvez uma vez só na sua vida ele usaria você e nunca mais usaria. Consegue imaginar isso, irmão? Consegue imaginar você casado sem o Espírito Santo? Você consegue imaginar você sendo pai sem o Espírito Santo? Você consegue imaginar você sendo um profeta sem o Espírito Santo? Consegue imaginar você pregando sem o Espírito Santo? Consegue imaginar você fazendo qualquer coisa na sua vida hoje sem o Espírito Santo? Se isso não dá um arrepio em você, se isso não traz temor, como você ouviu aqui, se isso não traz temor profundo em mim, então está tudo errado no meu evangelho, tudo errado. É porque eu estou fazendo já sem ele, então está tudo errado. Irmão, a igreja hoje tem dentro dela, você tem dentro de você permanentemente a presença do Espírito Santo. Ele habita em mim, habita em você agora. Ele não sai, ele habita em nós. 24 horas, 31 dias, 12 meses, todos está aí. Ele habita em você e habita em mim. Por quê? Porque Jesus rogou ao Pai para que o Espírito Santo viesse habitar na igreja dele, na noiva, na esposa dele. E ele veio, irmão. Jesus subiu para o Pai, lá em Atos capítulo 1, na sua ascensão. Ele morre na cruz, ele fica 40 dias, ele sobe para o Pai. Quando ele morre na cruz, leva o Espírito, aí ele volta glorificado, ele anda 40 dias. Aí lá em Atos capítulo 1, ele sobe na sua ascensão para sentar no trono ao lado de Deus, à destra de Deus. E ele diz: eu vos enviarei o outro Consolador. Vocês não vão ficar órfãos, não vão ficar abandonados. Eu vou mandar o Espírito Santo, ele vai habitar em vocês. E aí ele vai ensinar, capítulo 16 ele fala do Espírito Santo de novo. Irmão, ele habita em nós permanentemente. Há uma trajetória, ele trabalha, ele age, ele faz, ele é maravilhoso. Amém? Alguma pergunta aí? Pode falar, pode perguntar, pode. Talvez se esclareça alguma coisa nessa manhã. Nada? Tudo certo aí? Tudo certo, amém? Verdade, tudo tranquilo? Não é possível, aleluia. Fala aí, Flavião.
experiências, pode, porque Jesus falou, eu vou enviar e ele vai convencer vocês do pecado, do juízo e da justiça. Eu, antes do dia em que eu realmente olhei para o céu e me rendi a ele, completamente, uma madrugada horrorosa da minha vida, uma desgraça de madrugada horrorosa, mas ela não terminou assim, ela começou assim, mas terminou com eu olhando para o céu e realmente, né, me entregando para ele, mas ele tentou fazer isso muitas vezes na minha vida. Mandou pessoas, situações, circunstâncias, né, para me convencer, mostrar, ó, foi trabalhando. É o tempo lá de Gênesis capítulo 1, verso 1, que ele está lá, né, pairando, trabalhando dele é esse mesmo, é colocar pessoas, é colocar situações, é falar comigo, é me mostrar, mas a gente está tão maligno, tão perfeito, tão longe do Senhor, sem temor, sem nada, então a gente às vezes acaba, mas ele continua pairando, trabalhando, continua ali incubando, fazendo, uma hora esse abismo vai deixar de ser abismo, uma hora essas trevas vão dar lugar para a luz, uma hora vai ter forma, uma hora vai ficar cheio, aleluia, aleluia, amém? Ele trabalhou muitas vezes na sua vida para convencer você, mas um dia você se rendeu, aleluia. Porque ele não para de trabalhar, irmão, ele não desiste. Amém. Eu creio que ele trabalhou muitas vezes na minha vida também, na sua vida também, antes de você então se render para ele de verdade e ali se entregar. E aí ele passou a ser Senhor da sua vida, Jesus, né? E vem habitar em nós. E ainda assim a gente às vezes desobedece. Ele fala, né? A gente desobedece, mas ele não sai, não, tá? Ele não vaza. Ah, não quer me ouvir? Então eu vou embora. Ah, tchau. Isso aqui não, ele não faz, ele continua trabalhando, amém? Mas ele falou antes, muitas vezes com a gente, e a gente às vezes não deu atenção, porque a gente era muito natural, carnal não, natural e não tinha entendimento disso. Amém? Mais alguma pergunta? O que o Flávio colocou foi que o agir do Espírito Santo, sem ele, né, ter conhecimento de nada, sem conhecer Jesus, sem ter
contato com a igreja, com nada disso, né? É uma questão, ele pode falar com a gente, ele pode dar livramento, como ele deu em você, deu para a minha vida, ele pode fazer isso, trabalhando, sabendo que ele está trabalhando na nossa vida. O que o Pedrão passou é uma outra experiência, né, de que eu posso ser batizado com o Espírito Santo antes de ser batizado. Eu acho que posso, a Bíblia fala isso. Pedro foi pregar para Cornélio, se eu não me engano, estava lá pregando e nem terminou a mensagem. Desceu o Espírito Santo, batizou o povo, e aí ele falou, agora vão para as águas. Foram batizados com o Espírito Santo antes de ser batizado com as águas. Então, pode acontecer isso é uma grande bênção para a gente. E é uma realidade. É por isso que eu creio nisso, que o Espírito Santo ele vem. Então, eram todos profetas. Então, tinha 400 profetas ali, eram profetas de Deus. Não eram profetas de Baal, eram profetas de Deus que estavam ali, mas que o Espírito Santo ele vinha e usava um e saía, ele usava outro e saía. Lembra que a Bíblia fala, também, não me engano, é o livro de Reis também, não lembro o capítulo agora, do profeta novo e do profeta velho. Não tem lá? Eu não lembro qual é o texto, acho que é 6 ou uma coisa assim, de 2 Reis. Que Deus vem e fala com quem? O profeta novo. Vai, faz isso, isso e isso. E ele vai lá e faz. E não para, não come, né? Aí o profeta velho fica sabendo disso. E vai lá, encontra o João, não, vamos lá comer. Não, mas Deus falou, não, mas o anjo veio e falou comigo também, porque você agora pode. Ou seja, eram profetas de Deus. Mas o velho estava cheio de ciúme, cheio de, né, estava vendo o jovem ser usado e tal. Então aí ficou, e aí deixou a carne falar, não era Deus. O novo que Deus falou com ele, tinha uma palavra, tinha uma revelação, estava o Espírito Santo. Mas aí ele ouve o velho e vai e come. O que acontece? Ele morre, o leão vai e mata ele. O que acontece? É isso. Então, como eu estou falando, eu creio que é exatamente assim. Tem 400 profetas ali que Deus não está, que o Espírito Santo não está falando com eles. Estão na carne, espírito de mentira. Quem estava falando na boca deles? O espírito de mentira que saiu diante de Deus. Deus permitiu, um demônio. Falava na boca de um, na boca de outro, tal, e aquela bagunça toda ali. O Micaías, não é que ele, da hora que ele saiu dali até a hora que ele chegou, ele está 100% cheio do Espírito Santo. Não, ele tem esse momento de carne, aí o Espírito Santo vem e fala, a hora que ele para de carnalidade, porque não é um profeta, então o Espírito vem e enche, a hora que ele começa, pode ver, aquilo que ele fala cheio do Espírito Santo, acontece vírgula por vírgula, ponto por ponto. E ele tem uma revelação do céu. Quando Micaías fala que ele vê Deus no trono sentado, e todo o seu exército à mão direita e à mão esquerda, ele está vendo o céu desde a eternidade, antes de Jesus aparecer, antes de mudar o céu. Só o trono de Deus e os anjos, não tem mais nada. E aí está vendo o mundo espiritual de uma forma... Por quê? Porque agora ele está cheio do Espírito Santo. Entrou, igual Sansão. Sansão não era... Qual é a ideia que você tem de Sansão? Um baita crente? Não. Ele era um nazireu que Deus levantou esse povo para ser uma bênção nas mãos de Deus. Porque o sacerdócio tinha falhado de Levi. Então, levantou os nazireus. E ele falou, o que Sansão fazia? Ia lá nas prostitutas, aí voltava, aí ia fazer aquilo lá na carne, aí voltava. E a Bíblia diz que o Espírito Santo vinha e enchia ele poderosamente. Qual é a tua visão do homem, Sansão? Como você imagina o Sansão? Pode falar aí. Levanta aí, Pedrão. Vou dar uma moral para você agora. Os caras te zoaram falando que você era gordão, mas não. Assim, grandão. Mas... Olha lá, ele faz ainda a pose ainda. Você acha que o Sansão era gigantão, os bração, fortão? Você acha isso? Não, irmão. Quem que vai levantar agora? O Serginho, não, o Serginho tá bombadinho também, não tem nem... Não tem, não, mas o Pedrinho é meio gordinho, então não. Imagina um menino, sabe, uma pessoa normal, magrinha, normal.
Porque a força dele não estava nos seus músculos, estava no Espírito Santo que vinha e tomava ele de uma força excomunal, fora dos padrões, assim, é uma coisa absurda. E ele fazia a obra que ele fazia. E a Bíblia diz que o Espírito Santo vinha, possuía ele, usava e saía. E aí ele ia para a prostituta, ele ia para Dalila, ele ia para não sei aonde. Por quê? Porque ele era momentaneamente usado, possuído. A Bíblia diz que o termo era esse, possuído pelo Espírito Santo, para fazer uma grande obra. Aí ele subia no monte, arrancava um portão, matava 1000 com um queixo de jumento. Entendeu? Então era assim, de Gênesis 6:3 até vir Jesus e nascer Jesus lá, né, que aí até João Batista é cheio do Espírito Santo, até esse dia do ventre lá, que ele foi concebido no ventre de Maria, era assim que ele trabalhava. Era assim. Vinha, usava e saía. Davi descobre isso, Salmo 51 ele ora, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, porque ele sabia que ele vinha, usava e saía. Usava profetas, usava patriarcas, usava reis, usava sacerdotes, usava juízes, usava nazireus. Ele vinha, e por quê? Porque Deus falou, não vai ficar, porque o homem é mau, é perverso, é maligno, não vai ficar permanecer sempre com o homem. Vai vir, vai usar e vai sair. É isso que eu creio, né, que a Bíblia me mostra. Né, e aí a gente vê ao longo da história dos homens isso. Até vir Jesus e até vir a igreja. E aí a igreja é diferente. Amém? Mais alguma questão? Aí pode falar, por favor. A gente vai encerrar. Não? Tá bom, então fica de pé, a gente vai orar. Estamos começando a falar sobre a pessoa bendita e maravilhosa, amorosa do Espírito Santo. Feche os teus olhos por um instante aí, que você possa mesmo acreditar nessa presença aí, porque é real, habita em você. Ele está 24 horas dentro de nós, Ele habita em nós, Ele ministra, Ele convence, Ele nos ensina todas as coisas, Ele nos dá poder para atuarmos, Ele nos dá os dons, Ele nos dá o fruto. Então a gente vai falar sobre isso, as coisas que Ele, as obras que Ele realiza em nossa vida. A gente vai aprender um pouco sobre isso, mas creia nisso já nessa manhã, em nome de Jesus, que nós somos privilegiados por sermos a igreja do Senhor. Não somos o mundo, por isso podemos ter em nós o Espírito Santo, porque Jesus rogou ao Pai por nós como igreja para recebermos o Espírito Santo, e o Pai nos deu, o Pai concedeu o pedido de Jesus, Ele habita em nós, e a alegria dele, a alegria do Espírito Santo, não é ficar longe de nós, não é ficar longe do homem, não é habitar no homem, trabalhar com o homem, é levar o homem a viver a vontade do Pai, porque Paulo escreve dizendo que quem conhece o que está no Pai, a vontade do Pai, senão o seu Espírito, imagina que o Espírito Santo de Deus, que conhece a profundidade de Deus, hoje ele habita em nós, no nosso espírito. Então ele traz para o nosso espírito as profundezas que estão no Espírito de Deus, que estão em Deus para nós, revela para nós, igreja, para a gente poder viver a vontade do Pai. Aleluia. Fecha os teus olhos por um instante, Pai, nós te louvamos por esse dia, por essa manhã, pela oportunidade de servir ao Senhor, de ser a tua igreja. Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós somos a igreja do Senhor, aleluia, a habitação do Espírito do Senhor, o templo do Espírito Santo. Paulo escreve isso, Pai, dizendo, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Aquele que destruir o templo do Senhor, o Senhor o destruirá. Pai, nós não queremos ser destruidores do templo, nós queremos ser templos cheios, permanentemente cheios do Espírito Santo, instrumentos, vasos para a glória do teu nome, vasos de barro, mas para a honra. Usa o teu povo, Senhor, flui poderosamente em nós, dentro de nós e para fora de nós mesmo, em nome de Jesus. Nos transforma, nos molda conforme a tua vontade, o teu querer. Te louvamos, te bendizemos por este dia, em nome de Jesus. Fica conosco ainda,
Trabalha como o Senhor quiser, em nome de Jesus. Amém. E amém, amém. Pastor Veronese, aleluia. Amém. Vamos encerrar e até a noite, em nome de Jesus.